E aí, família MK, tranquilidade? Eu sou o Danilo e sejam muito bem-vindos ao nosso canal, O Mundo Cão. Bom, galera, vamos gravar hoje um videozinho sobre um tema interessante, tá? Que faz parte da formação de algumas raças. Ela é mais voltada às raças de pequeno e micro porte, mas temos alguns casos em cães de raças de médio para grande porte, que é a braquicefalia, ok? O que seria então a braquicefalia ou cães braquicefálicos? Bom, braquicefalia, galera, é de origem grega e a palavra significa o seguinte: braque, curto, cefalia, cabeça. Então seriam cães de cabeça curta e, por consequência, focinho curto também. Então, cães de focinho curto são os cães braquicefálicos. Bom, galera, alguns cães que apresentam a braquicefalia, eles podem apresentar problemas respiratórios. E o porquê que eles apresentam, então, estes problemas? Os cães braquicefálicos, além deles terem restrições, tá, na parte respiratória superior, que seriam as narinas, ele tem a mandíbula superior também muito encurtada. Ela é quase do mesmo tamanho que a mandíbula inferior, e em alguns casos até um pouco menor, como no Shih Tzu. Então, galera, por eles terem esse estreitamento das narinas, eles apresentam uma dificuldade maior para a respiração, tá bom? Nem todo cão braquicefálico terá este problema, tá bom? Mas todo cão que apresenta este problema é um cão braquicefálico. Deu para entender? Bom, vamos tratar então dos problemas mais comuns para os cães braquicefálicos. Seriam problemas respiratórios, dermatológicos, dentários e oculares, tá? Então vamos lá, problemas oculares. Os cães braquicefálicos, eles têm um problema maior na questão do globo ocular, porque como eles têm um crânio muito curto, a cavidade ocular dele é muito curta. Então boa parte dos cães braquicefálicos apresentam os olhos muito saltados das órbitas. São cães muito fragilizados para qualquer impacto na parte traseira da cabeça, que pode até projetar os olhos para fora. Infelizmente pode acontecer do cãozinho ficar com o globo ocular pendurado. Isso não tem como reparar cirurgicamente, mas merece então uma atenção maior dos seus tutores. Outro problema na área ocular do cão é que, como o olho é muito proeminente, existem casos de cãezinhos em que a pálpebra não consegue fechar totalmente o globo ocular, protegendo ele de poeira, de ressecamento e de irritações. É muito difícil, por vezes, observar isso quando o cão está piscando. Mas quem é proprietário de cãezinhos de raças braquicefálicas, e só lembrando, vocês vão estar vendo aqui do meu lado listas, né, com as raças mais comumente conhecidas como braquicefálicas. Então, se um cãozinho de vocês se enquadrar nessas raças, por favor, uma atenção especial. Então, voltando na questão do olhinho, como ele não consegue fechar plenamente a pálpebra, o olho pode ressecar, pode pegar poeira e a pálpebra pode acabar enrolando para dentro. Então, esses cãezinhos, eles precisam de lubrificação ocular através de colírios, tá? Eles acabam tendo um ressecamento na parte central do olho. Eles podem até ter uma questão de lesão de córnea por causa de acúmulo de poeira. Quando a pálpebra fecha, ela pode dar uma leve arranhada. Isso tudo dá para corrigir com cirurgia, mas é sempre importante uma consulta ao veterinário para que vocês possam ver o grau, né, dessa má formação, desse defeitinho que ele teria e de que maneira vocês poderiam então tratar. Outro probleminha seria a parte dermatológica. Os cães braquicefálicos, por terem esse focinho muito curto, a gente teria casos como o Bulldog pequenininho, a gente teria o Pug, que são cães com muitas pregas aqui na região do nariz, próximos aos olhos. Eles acumulam muita secreção. E isso pode causar uma dificuldade muito séria na higienização, o que pode causar mau cheiro e dermatite. Então é muito importante uma higienização muito bem feita, com produtos indicados por um veterinário especializado, tá? E a secagem dessas dobrinhas, dessas pregas, muito bem feita, porque senão você tem um risco do odor mais forte, acúmulo de fungos e aí causar então a dermatite. E só lembrando do problema ocular que a gente falou agora há pouco,
como o cãozinho não consegue fechar o olho total, ele por vezes lacrimeja demais. E essa secreção em excesso, ela escorre por essas valinhas e podem se prender e acumular nessas pregas, o que também favorece o mau cheiro, o desenvolvimento de bactérias e a dermatite. Outro problema, galera, de ordem dentária. Todos os cães têm 42 dentes na boca. Os braquicefálicos também. Porém, como eles têm uma arcada dentária muito menor, porque eles têm a mandíbula superior recuada, nem sempre os dentes se desenvolvem na posição e formação correta. É só vocês lembrarem do Shih Tzu. Tá? Ele tem a mandíbula inferior muito mais proeminente que a superior, que chega ao ponto dos dentinhos ficarem para fora, principalmente os caninos inferiores. Então, essa é uma outra característica dos cães braquicefálicos. Às vezes, a má formação é tão elevada que é necessária a extração de alguns dentes para que os outros dentes consigam ser realinhados para que ele possa realizar uma mastigação plena. Tá bom? Bom, outro probleminha dos cães braquicefálicos: dificuldade para respirar no calor. Eles não conseguem transpirar com naturalidade e eles não conseguem dessa maneira resfriar o corpo na velocidade e da maneira adequada como seria o ideal. Por essa razão, cães braquicefálicos devem ter um cuidado extra ao serem transportados em aviões. Quando eles vão nos transportes, eles têm que ficar no porão do avião. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos, 50% dos óbitos que ocorreram em cães que foram transportados em avião foram de cães braquicefálicos, porque eles têm essa dificuldade de ventilar o organismo e de respirar. Então, se de repente a pressurização do avião ou a ansiedade do cão ficar elevada demais, ele não for atendido, se ele não for acalmado, ele pode ter um problema. Então, cães braquicefálicos, eles têm que ter uma atenção muito especial quando forem transportados ou em ônibus ou em avião. Bom, outro probleminha, galera, é na parte gestacional. Os cães braquicefálicos, eles normalmente têm a cabeça muito grande. E como eles acontecem em maior proporção em cães de raças pequenas e micros, o parto é muito complicado. Então, 98% dos casos de cães braquicefálicos, a gestação é concluída através de intervenção cirúrgica por uma cesárea. Porque, do contrário, corre-se o risco do cachorrinho ficar literalmente entalado, porque proporcionalmente a cabeça é muito maior que o corpo. E como a cadela, por vezes, é bem pequenininha, pode haver este problema. E para encerrar, galera, a questão da braquicefalia, vamos tratar então desses problemas mais direcionados à questão respiratória do cão braquicefálico. Lembrando lá no início, como ele tem então esse focinho achatado, ele tem essa compressão das vias aéreas. Então ele pode desenvolver estenose das narinas, tá? Que seriam as narinas estreitas. Ele vai ter esse buraquinho da narina um pouco menor do que o normal, o que causará nele essa questão de ofegar demais, de ter dificuldade demais para respirar e tudo, ele fica muito cansado. Este é um problema que, através de uma intervenção cirúrgica bem simples, você consegue recuperar e normalizar a abertura da narina. Tá bom? Outra coisa que ele pode apresentar é o palato mole alongado. O palato é o céu da boca. Tá? Ele fica alongado e mole porque, como ele é muito curto, ele acaba ficando mais alto do que o normal. Tá bom? Ou ele não fecha totalmente. Então é muito comum em cãezinhos braquicefálicos roncar demais. Você ouvir um chiado sempre durante a respiração. Ou quando ele está muito cansado, você ouvir como se fosse um zumbidozinho que venha junto da respiração. Isso é um sinal de que ele realmente está com esse probleminha respiratório um pouco mais desenvolvido. E o último problema que ele pode apresentar na questão respiratória é a hipoplasia traqueal, que é o estreitamento do canal da traqueia, que faz com que esse cão seja muito sensível para a passagem respiratória, passagem do oxigênio. Então, são cães que são extremamente sensíveis e merecem uma atenção redobrada em caso de cirurgia, porque eles não podem receber anestesia inalatória.
e eles têm que ficar sob um controle muito constante. Tá? Bom, galera, a ideia era passar para vocês um pouco dessa atenção especial que os cãezinhos braquicefálicos precisam. É óbvio que aquela carinha amassada, aquele rostinho largo encanta todo mundo. São cães tão bons e tão especiais quanto qualquer outro, mas que merecem essa atenção e esse cuidado, para que eles possam viver plenamente e ter todas as necessidades médicas atendidas, para que eles possam se desenvolver, brincar, correr, sem sofrer maiores consequências na saúde e principalmente na respiração deles. Tá bom? Bom, galera, para encerrar, vamos para o nosso salve. Bom, galera, os salves de hoje vão para o Vitor Vinícius e o seu Rottweiler Shogun, lá de Cruzeiro do Sul, no Acre, para o Rafael Cortez, para Manu e o seu esposo Saul, donos do Rottweiler Dick, lá de Recife, para o Thiago Barcelos, para o Matheus e para a Alice, donos dos cãezinhos Zeus e Honda, e para o André Guetti. Para essa galera, então, o nosso abraço especial, e para todo mundo da família, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela paciência. Qualquer necessidade de contato, nossos e-mails vão estar sempre no descritivo do vídeo. O e-mail do nosso parceiro que fornece o Proteon Energy para a galera aí também vai estar lá. E o nosso endereço comercial, caso haja a intenção de enviar alguma coisa para a gente. Tá ok? Galera, quem puder compartilhar, divulgar, deixar o like, que é muito importante, a gente agradece. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, até uma próxima. E eu fui.